Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como todas as segundas-feiras, através do seu computador e do seu televisor. Sempre trazendo uma novidade para você. Semana passada tivemos um homenageado de peso, o Morandini esteve aqui com a gente, você acompanhou e eu prometi que nessa semana eu faria um programa diferente dos moldes normais do Sexo, Arroz e Internet. Você que me acompanha tem 5 temporadas, sabe que o Sexo, Arroz e Internet até discute política. Até conversa sobre ela. Eu até boto lá o meu pitaco, como cidadã que sou, a respeito de tudo que está acontecendo na nossa cidade, no Brasil e no mundo, politicamente. Mas tem uma coisa que o Sexo, Arroz e Internet ainda não tinha feito e eu queria te convidar para, junto comigo, executar hoje de uma maneira bem tranquila, bem leve. Sabe o que é? No governo anterior, aqui da nossa cidade, nós tínhamos figurinhas muito conhecidas da mídia. Pessoas que a gente cruzava na rua, que a gente via na televisão, que a gente sabia quem era. O governo Nogueira chegou, mudou todo o secretariado, trouxe uma luz, um golpe de vida nova para o secretariado e muitos deles ainda não coadunam na nossa mente a imagem que tem, o rosto que tem, com a fala que tem, porque nós os ouvimos no rádio, vemos rapidamente nos programas de televisão, mas a gente ainda não está completamente familiarizado com esse secretariado. Então, sabe o que eu fiz? Com a ajuda dos seus assessores, eu trouxe esses secretários, 3 deles, e vou colocar sentado aí na sua sala. Para quê? Para que você e eu, juntos, aprendamos um pouco mais sobre o governo Nogueira e mais. Saibamos quem são essas pessoas que, a meu ver, pelo menos para mim, da noite para o dia, viraram o poder das pastas correspondentes às nossas necessidades mais básicas na nossa cidade. Então, vem comigo, porque o programa de hoje, logo de cara, já vou te apresentar o meu primeiro convidado, que muito me honra, doutor Sandro Scapellini, que ocupa a pasta da saúde, claro, você já sabe. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui no Sexo, Arroz e Internet comigo. Boa noite, Mara. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, seus telespectadores. E na oportunidade já quero agradecer ao Hélio, que foi quem intermediou esse meu convite e fazendo as vezes que eu já disse para ele. Diz a ele que eu estou convidando o secretário, mas me interessa o doutor Sandro. Seja bem-vindo. À frente dele eu tenho uma figurinha já, nossa, prata da casa, na verdade. Ontem minha amiga, minha parceira aqui no Sexo, Arroz e Internet, Isabela Pessotti, hoje secretária da Cultura de Ribeirão Preto. Seja bem-vinda, secretária, ao Sexo, Arroz e Internet. Muito obrigada, Mara. Mais uma vez. Mais uma vez. Ao lado dela, eu tenho uma outra pasta muito importante, que é a pasta de Obras e Infraestrutura. Você sabia? Está aqui comigo, Pedro Luiz Pegoraro. Falei certo? Falou. Ah, porque eu confundi o nome dos dois, eu troquei os nomes, eu botei Sandro Scapellari da primeira... Não, Sandro Pegoraro da primeira vez, né? Pedro Luiz, perdão. Pedro Luiz Pegoraro, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar conosco aqui no nosso programa. Sou eu quem agradeço. É isso. E aí o programa de hoje promete fazer uma coisa diferente. Senhores, eu queria antes me apresentar e dizer a vocês que eu fiz parte, muito enviesadamente, numa parte bem subliminar do governo anterior. Então, por isso, conhecia todo o secretariado. Tramitava entre eles nos eventos da prefeitura. Sabíamos bem quem eles eram, até o que a gente não dizia, nós sabíamos. Até o que eles não diziam, nós sabíamos que eles faziam, e etc. Eu não conheço o secretariado do prefeito Duarte Nogueira. Tenho que admitir que os acompanho nas redes sociais, acompanho na mídia de maneira geral, e até onde tenho ouvido, muito me tem tranquilizado, porque o perfil é totalmente oposto. Então, já que me apresentei, agora eu queria saber um pouquinho mais. Doutor Sandro, médico, obviamente, responde pela pasta da saúde. Qual é a sua formação profissional, doutor? Eu sou cirurgião, eu sou formado aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, cirurgião geral, faço urgência e trauma lá na unidade de emergência da Bernardino de Campos, sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo desde 2002 e coordenador dessa divisão, que chama Divisão de Cirurgia de Urgência e Trauma. Então, a minha formação técnica é essa, mas eu tive algumas passagens por administração. Em 94 eu fui, ainda no governo Palocci eu comecei como chefe do BDS Central, depois no governo Jabali eu passei a ser chefe de gabinete do secretário da Saúde, voltei para o Hospital das Clínicas, fui vice-coordenador da unidade de emergência, depois parei um tempo para dedicar mais à carreira,
fiquei 2 anos fazendo pós-doutorado no Canadá, voltei, fiquei 8 anos sempre com a cirurgia, sempre com as aulas, sem parar nada disso, mas na parte administrativa fiquei 8 anos na FAEPA, que é a Fundação do Hospital das Clínicas, como diretor executivo. E estava me preparando para um segundo pós-doutorado no Canadá, quando o nosso prefeito Nogueira me convidou para esse desafio. Então eu mudei os planos, que eram ficar mais uma vez no exterior. Hoje eu sou livre docente da Faculdade de Medicina. Continua dando aulas, então? Continuo dando aulas, continuo dando plantões na unidade de emergência e dando aula para os alunos do 1º, do 4º, do 5º, do 6º ano da Faculdade de Medicina. Posso imaginar a jornada. A gente precisa ter uma agenda bem organizada. Bastante. Um assessor bacana. O Hélio está correspondendo? O Hélio, excelente. O Hélio e a Jane, que é a minha assessora também, chefe de gabinete, que é uma enfermeira. Felizmente, aí toda uma equipe na secretaria. A gente vai conversar daqui a pouquinho, doutor, sobre essa coisa. E isso me deu um prato cheio, né? Porque entre o Canadá e a Secretaria da Saúde em Ribeirão Preto, a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre isso, com certeza. Isabela Pessotti, sua formação, eu sei que você é uma excelentíssima bailarina, toda vez que menciono, dizem, é a bailarina mais importante e melhor dessa cidade. Mas a sua formação? Eu sou cientista social, sou especializada em ciência política, mas nunca deixei de dançar, então o treino, ele é de dedicação de no mínimo 6 a 8 horas por dia, então isso me consumiu bastante nesse período de formação. Tenho especialização em método Vaganova, que isso dentro da dança tem especificidades, né, métodos diferentes. O final da formação foi no Teatro do Cárcano, Itália, depois voltei para o Brasil, continuei a faculdade, continuei atuando. Na cidade eu trabalhei nos centros culturais. Porque é uma ativista... Vou restringir só o que... Conto mais da cultura na cidade e hoje ocupa a pasta. Atuando em movimentos, né, sociais e culturais da cidade, os coletivos. Já fui membro do Conselho de Cultura em várias versões desse conselho. E trabalhando na administração pública, às vezes indiretamente, né? Através dos centros culturais ou através dentro da própria secretaria, em outro cargo, em outra função. E agora, com essa missão. Com a missão de secretária da Cultura. Muito bem, a gente já volta aí, porque você também trocar os palcos pela secretaria é uma coisa que me gera muita curiosidade. Eu quero saber mais a respeito. Eu sei que você não para. Aí, Pegoraro, porque assim, gente, claro que quem está em casa já reparou, eu reuni 3 das pastas mais problemáticas de um município, né? Que é a saúde, a obra, e a infraestrutura e a cultura. Isso porque só tenho 3 convidados, senão a educação estaria sentada aqui conosco seguramente, né? Seguramente. A sua formação, como é que a obra surgiu na sua vida? Bom, a minha formação, como aqueles que já me conhecem, eu sou oficial da Polícia Militar, sou coronel da Polícia Militar. Desenvolvi minha atividade profissional basicamente na cidade de Ribeirão Preto, na administração de segurança da cidade. E também dentro da própria organização eu me preparei para a questão administrativa, né? Fiz alguns cursos, mestrado e doutorado profissional dentro da instituição de segurança pública. Também na área de gestão de cidades, com gerente de cidade, do curso da FAAP, pós-graduação. Que é muito reconhecido. Né? Exatamente. E também na questão jurídica, que eu sou bacharel em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto. Eu acho que os senhores devem estar pensando assim, mas por que a Mara, quantos meses já temos de governo Nogueira? 6 meses? 6 meses. 6 meses ela ainda está nos apresentando, isso está no site. Eu mesma ali, confesso, fui lá no site ler. Porque, na verdade, o que nós aqui do lado de cá do poder, o que a gente fica imaginando é assim, como é que será que o prefeito escolhe o seu secretariado? Será que quando ele ganha a eleição, já está todo mundo assim, já teve reuniãozinha, todo mundo já sabe o que vai ser o quê? E a gente tem essa curiosidade de saber. Você sabia que você ia amanhecer secretário da Saúde? Não. Na verdade, durante a campanha e da outra campanha, eu tinha dado algumas sugestões, ele tinha me chamado, entre outros médicos e profissionais da área da saúde, e algumas reuniões tinha dado algumas sugestões. Depois, no período de transição, também tinha me convidado para participar como membro de uma equipe de transição, e aí durante a transição que foi feito o convite. Ah, tá. Então, houve uma insinuação disso, então? Não, nós temos vários nomes na cidade, ali no grupo do prefeito tinha vários nomes que poderiam assumir a pasta e
Então não tinha nada combinado de antemão ou antes da eleição. Isso foi muito interessante do ponto de vista do prefeito Nogueira, é que ele não prometeu nada para ninguém, que eu saiba. Não mesmo? Não prometeu nada para ninguém, muito menos para mim, com certeza não prometeu nada. Convidou para participar, e eu participei de algumas reuniões, dando o meu ponto de vista do sistema de saúde de Ribeirão Preto, a experiência que eu já tenho na cidade e fora da cidade também, por ter sido também consultor do Ministério da Saúde por algum tempo, por também ter participado de pós-graduações aí do ponto de vista de administração pública em saúde. Ele se sentiu... E ele me convidou para dar sugestões, sem nenhuma conversa prévia. Na verdade, o dia que ele convidou, ele convidou. Isso foi já em dezembro. A resposta foi pronta? Sim, aceito? Ou não, vou pensar sobre o Canadá? Eu tinha que Gente, justificar para minha esposa, né? Porque ela já tinha conhecido. Tinha a patroa tinha que mandar também. Mas ele precisava de uma resposta rápida, então eu só conversei praticamente com meus colegas, uns padrinhos, inclusive com a própria diretora da Faculdade de Medicina, com o superintendente do hospital, que eu precisaria do apoio deles para poder, inclusive, ter um afastamento temporário da faculdade. Mas foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Como é que vocês entenderam? Porque por conta desse tipo de nomeação, eu vou chegar na Isabela, porque a Isabela vem chegando num segundo momento da Secretaria da Cultura, né? Que já foi ocupada, a pasta já foi ocupada por um outro secretário, que foi a primeira escolha, mal colocadamente, foi a primeira escolha do prefeito. Mas, por nomeações como as suas, por exemplo, e de muitos outros, o que se dizia na cidade, quando fizeram a revelação dos nomes do secretariado, era um secretariado de elite. Né? Como é que vocês recebiam? Vocês ouviram isso? Que era um secretariado... como é que eu posso dizer? Tinha uma palavra que eles usavam técnico. Muito. Acho que a palavra mais utilizada era foi técnico e de elite, que tinha uma coisa assim, era uma coisa bem técnica, é verdade. A palavra que eles usavam muito era isso, mas eu escutava muito também de elite, porque de elite no sentido de capacitação, né? de tecnicidade mesmo de cada um deles. Vocês sentiram essa pressão de que desse diferencial do outro governo? A minha pergunta, na verdade, mais honesta, Pegoraro, é a seguinte. Nós estamos vindo de um governo que nos encheu de vergonha. Né? Não só de vergonha, nos encheu de um monte de outras consequências que até agora estamos colhendo. De repente, essa mesma cidade os convida para ocupar pastas que no passado deixaram máculas horrorosas. Não assustou? Assim, assusta pela dimensão... Tem treinamento de guerra, né? Tem treinamento militar. A dimensão que as coisas têm na cidade de Ribeirão Preto, elas são grandes, né? São uma cidade de 700 mil habitantes, é a 7ª cidade do estado. Né? Então, realmente, os números, as condições, elas são realmente de impactar. E, maiormente, a questão de infraestrutura, né? Que a cidade vinha, assim, infelizmente... dentro de um processo que foi sendo deixado muita coisa a ser feita. E nós tínhamos que buscar retomar essa condição. Essa foi uma das missões que o prefeito nos passou. Claro, nós precisamos retomar a cidade, precisamos dar zeladoria à cidade. Eu acho que antes disso teria que retomar, e vocês estão retomando, é uma opinião pessoal, é óbvio, mas retomando com muita tranquilidade, que é a credibilidade de cada pasta. Que eu acho que essa era a questão mais delicada para todo mundo, porque nós passamos a ver alguns dos nossos ex-secretários, não generalizando, obviamente, mas alguns deles deixaram de ser uma autoridade para passar a ser bandidos. A gente viu essas pessoas dentro de camburões. Então, de repente, era inevitável que o cidadão comum pensasse num político, seja ele qual for, mas, sobretudo, um secretário ou um vereador de Ribeirão Preto, como um bandido. E aí... como se tem credibilidade de que essa pessoa vai resolver alguma coisa? Sobretudo na área da saúde, sobretudo na área de obras e infraestrutura, e não alcança a cultura, porque, na verdade, a cultura continua. Quero saber, Isabela, vou fechar esse bloco perguntando, a cultura continua à margem ainda do nosso governo municipal? Eu acredito que não. A abordagem que tem se dado à cultura é da mesma relevância das outras pastas, por conta da vontade de trabalhar transversalmente, apesar de ainda ser
o orçamento ínfimo, né? Mas ainda é o menor orçamento do município. Ainda é o menor orçamento, mas ela não está à margem. Ela perde para o turismo, Existe não perde? o reconhecimento da importância da cultura enquanto pasta em relação às demais. Isso eu percebo a preocupação. Há uma valorização da cultura no governo Nogueira, Sem então. dúvida. Muito bom, porque depois do intervalo eu vou querer saber um pouco mais. Agora que a gente já fez as apresentações, que a gente já desfez o gelo, aí depois, no próximo bloco, eu quero falar o que você está falando para mim na rede social. Quando eu insinuei que eu traria o secretário, choveu de inbox, com perguntas e reclamações. É agora, a gente já volta. TV Mais, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e antes que o assunto pegue fogo aqui com os nossos secretários municipais, eu queria te dar uma dica, mas é uma dica de ouro, mas de ouro de verdade mesmo. Sabe aquele dia que você acorda e você fala, meu, quem é você que está me olhando no espelho? O que fizeram com você durante a noite que você está se sentindo péssima, acabada? Você nem sabe se você está doente, se você não está, mas você não está legal. Sabe o que você precisa? Dar uma repaginada. Você precisa melhorar de fora para dentro. Aí, quando você estiver se sentindo linda, aí você vai pensar com calma o que é que está te afligindo e vai tentar resolver as coisas com mais calma. Então, eu vou te dar uma dica, ó. Estúdio DK, dá um pulinho lá, conversa com a Denise. Fala, Denise, ó, não estou me sentindo bem hoje. Meu cabelo está sem brilho, minha unha não está boa, minha pele não está legal, queria uma maquiagem, queria colocar uns cílios postiços. Ela já vai te encaminhar todos os maquiadores profissionalíssimos que tem lá, com produtos maravilhosos. E, ó, vou te falar, a cada dia reciclando num país diferente, fazendo um trabalho... A cada dia não, né? A cada ano se reciclando num país diferente, fazendo um trabalho incrível, junto nesse setor de cabelo e beleza. Denise Kia, no Estúdio DK, vai lá, fala que você é minha amiga, toma um cafezinho comigo de sábado de manhã, que eu tô lá, eu e você, e a gente toma um café da Didi, ó, legal, e ainda você sai de lá lindona. Combinado? Bom, vamos voltar aqui. Senhores, falávamos das repercussões de cada pasta que tiveram no passado, porque o que as pessoas se acostumaram? Eu sou muito ativa na rede social, né? Eu passo muito tempo na rede social por conta do programa e da minha página pessoal também. O que nós ouvíamos no final do governo passado era constatações de que nós estávamos autorizados a fazermos as reclamações que fazíamos. Quer dizer, a gente vinha reclamando, e era uma coisa muito polida. Era uma coisa de, poxa, aquele buraco. Nossa, mas o atendimento que demorou lá na UPA. Ah, não sei o quê. De repente, essa gente toda, né, foi encarcerada, ou a maior parte foi indiciada, ou foi sei lá o quê. Enfim, e aí essas reclamações cotidianas passaram para absolutas contundentes afirmações de que a gente estava sendo roubado, sucateado nas nossas principais necessidades do governo municipal. E aí vocês assumem essas pastas. Então, cabe agora, e eu acho que demorou para eu perguntar, qual é a diferença, se nós tivéssemos, eu como cidadã te encontrasse na rua, doutor, e lhe perguntasse qual é a diferença da saúde, da pasta da saúde que eu vi com a pasta da saúde que eu tenho?
Já, 6 meses Já. depois. Olha, o que eu acho hoje, assim, porque o que a gente vê, o que a gente viu, tem visto ainda são repercussões mais imediatas das coisas, mas a gente não vê como é que está a organização. Então, como você usou a expressão sucateamento, eu acho que houve um sucateamento muito maior do que a própria população e eu mesmo consegui enxergar, que é muito mais da perda do hábito de fazer, inclusive, planejamento, do hábito de discutir as decisões com um grupo maior. Então, o que eu senti na secretaria, que eu já conheço, uma boa parte das pessoas que trabalham na secretaria, eu já trabalhei com essas pessoas há bastante tempo atrás, mais de 15 anos atrás, e essas pessoas que fazem parte de uma administração, elas foram colocadas de lado. E elas acabaram perdendo até a condição de fazer, de ter perspectiva futura. Acabam sempre tendo que ficar apagando incêndio todo dia. Então, saúde é assim, a gente tem que apagar incêndio. Então, todo dia nós temos problemas, todo dia nós temos problemas. Mas se a gente não conseguir reservar algumas horas da semana para planejar o que vai ser daqui 5 anos, ou daqui 2 anos, ou o ano que vem, a gente nunca vai sair da situação Doutor, nós que a gente estamos falando está. de quê? Nós estamos falando de equipamentos, nós estamos falando de desorganização das equipes técnicas, da falta de perspectiva de enxergar o futuro e até de ter esperança no futuro. Eu digo do ponto de vista do funcionário da secretaria. A situação chegou a uma condição tão crítica que ele nem acredita mais que pode sair disso. E isso é lógico, reflete no serviço, no dia a dia, reflete tudo, reflete nas decisões futuras. Então, se eu conseguir, o que foi conseguido fazer aqui? Pontualmente, a gente conseguiu algumas coisas. Nós conseguimos, hoje nós temos, a mídia tem criticado muito, mas nós pegamos a secretaria com uma dívida no dia 1º de janeiro de 54 milhões de reais. Dívida, que não foi paga no último ano inteiro, inclusive 2015. Isso hoje em dia está mais equilibrado. Nós pegamos lá faltando mais de 70 medicamentos, itens de medicamentos, e 350 itens que a Secretaria distribui, 70 estavam na falta. Na falta porque não foi pago, o fornecedor não foi pago. Hoje nós estamos com 11 medicamentos ainda em falta. E esses 11 medicamentos em falta, essa falta é decorrente do descrédito que a Prefeitura ganhou nesses últimos 8 anos de a fama de mal pagador. Então são esses 11 medicamentos, esses 11 itens, é porque as empresas fornecedoras nem quiseram participar de 2 licitações feitas ao longo desses 6 meses. Mas o que o pessoal que estava lá me informa, falou assim, nós nunca estivemos, o pessoal da farmácia, numa situação tão boa quanto 11 medicamentos em falta. Porque nos últimos 7 anos nós nunca ficamos com menos de 20, 30 medicamentos em falta continuamente. E a própria a população toda se acostumou com essa dificuldade e no último ano em particular, eu acho que desmontou tudo. E aí ninguém reclamava mais, porque reclamar para quem? Você está falando do funcionalismo. Estou falando da população como um todo. Agora começou a reclamar tudo de novo. Mas não, eu discordo. Então, a gente reclamava sim. Isso a gente reclamava sim, só que reclamava com impropérios. Antes a gente se poupava um pouquinho. Agora, isso é o ponto de vista pontual. Então, corrigir uma falta de medicamento é uma coisa pontual. O maior problema da Secretaria da Saúde hoje, do ponto de vista sistêmico, é exatamente o que foi comentado há pouco, do que nós fazemos em termos de atenção básica de saúde e do que nós fazemos de pronto atendimento, por exemplo. Então nós fazemos... Estabelecer uma diferença. Não, nós fazemos 50% do que é preconizado pelo Ministério de atenção básica, consultas preventivas na Unidade Básica de Saúde. Então nós fazemos metade do que seria preconizado para a nossa população de atenção básica e fazemos 5 vezes mais atendimentos de pronto atendimento na UPA, no pronto atendimento, do que é preconizado pelo Ministério. Então nós invertemos a lógica. Ao invés de a gente ir procurar saúde, a gente só vai lá quando a gente está tendo algum tipo de doença. E isso a gente só fica de um ponto de vista curativo, a gente não consegue chegar, a gente nunca vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, se a gente mantiver essa lógica. Como é que muda isso, doutor? Porque isso aí é um aspecto cultural, não vai ser numa gestão... Exatamente, é um aspecto cultural e tudo que é cultural é mais difícil, né? Então isso não se faz Isabela? com... Isso não se faz com... Ele acabou de confessar que a sua pasta é mais difícil. Nossa, isso a gente não faz com canetada. Isso a gente não faz com decisões Mas unilaterais. Mas também não faz com decisões impopulares. E a gente não faz isso do dia para a noite. E não faz com decisões impopulares. Agora, a melhor maneira de fazer isso é a gente conseguir mudar o polo de atração.
Porque hoje o polo de atração está justamente, eu vou lá no pronto atendimento, que demora 4 horas, mas eu sou atendido. E se eu vou na unidade básica de saúde, vou marcar uma consulta para daqui 3 meses e isso não me interessa. Então, ou a gente muda essa lógica, e por isso passa outros aspectos, não só do tempo de espera, mas da qualidade do atendimento, do acesso, da qualidade das unidades básicas de saúde. Porque você constrói um hospital que parece que tem um monte de tecnologia, e às vezes tem mesmo, ou constrói uma UPA com granito no piso, e quando você vai na unidade básica, a unidade é feia, embolorada, né? E então nós temos que inverter o polo, porque não dá para obrigar as pessoas a fazerem o contrário. Nós temos que mostrar para ela que é melhor fazer lá. E aí, talvez, em 3, 4, 5 anos, a gente faça aquilo que a gente ouve nos últimos 40 anos, que não se fala em outra coisa nesse país, a não ser que a gente tem que investir em atenção básica, que a gente tem que investir em saúde da família. Doutor, isso não é um plano de governo mesmo? O senhor acredita realmente nisso que o senhor está falando? Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria tentando fazer isso na secretaria, porque não tem outra alternativa. Nós não temos outra alternativa. Se essa fosse uma campanha, então agora essa seria a sua promessa, é isso? Olha, de campanha? Eu não penso do ponto de vista de campanha, estou pensando do ponto de vista técnico. Vamos olhar os países do mundo que resolveram o seu problema de saúde. Vamos pegar a Inglaterra, vamos pegar o próprio Canadá, a França, o que eles fizeram? Eles fizeram isso. Não é à toa que lá as pessoas com 80 anos podem usufruir da cultura, para ir no teatro, mesmo no inverno pesado, vai lá no teatro, no sábado à noite, na sexta à noite, saem, conseguem, porque elas têm um padrão, uma qualidade de vida, de ponto de vista de saúde, muito melhor do que a nossa população. Deixa eu ver se eu entendi. Quando você falou logo no começo que inicialmente teria que mudar o planejamento, o problema maior era de planejamento, então deixa eu ver se eu entendi qual é a ideia. A ideia é, vamos cuidar da gestão da coisa agora, para que os problemas hoje, que são só aqueles que a população realmente vê, porque a população não está preocupada em saber quanto a secretaria está devendo, o secretário, só me desculpa, eles nem querem saber isso. Para eles tanto faz, está devendo, o problema é de vocês que não pagaram, né? Não é nosso. O que eles querem saber, eu vou dar um exemplo meu, eu me feri com um quadro de ferro na minha casa, perfurou a minha mão, imediatamente me veio aquela coisa de que tem que tomar a vacina imediatamente por causa do tétano, não sei o quê. Eu falei, gente, preciso tomar. Todo mundo na rede social falava que eu precisava tomar, eu saí atrás disso. Andei em todas as UPAs que o senhor pode imaginar nessa cidade. Não conseguia, em nenhum lugar tinha. Essa vacina só é disponibilizada pelo serviço público, até onde eu entendi. Aí, sabe onde que eu fui tomá-la? Só para encurtar o assunto? Lá em Bonfim Paulista. Nós temos mais de 45 unidades de saúde que fazem essa vacina. Não precisa ir na UPA, não precisa ir antes de chegar lá, eu fiquei 6 horas ali na 13 de maio. Isso, lá na UPA da 13 de maio. Esperando para dizerem que não tinha. Tá, aí quando eu pego aquela fila das 6 horas, agora, pegou uma fase que estava sem vacina porque não tinha dinheiro para pagar, provavelmente, porque vacina não falta. 6 horas antes. Agora, naquela fila... Né? É o sistema. Naquela fila de 6 horas... Tem muita gente que está com problema dermatológico que devia ter resolvido há 6 meses atrás. Tinha criança que estava com algum problema de asma, que descontrolou, mas que se tivesse fazendo atenção básica não teria descontrolado. Tinha gente lá nessa fila, quer dizer, 90%, 80% das pessoas que estavam lá, se tivessem ido no dia certo na atenção básica, e a culpa não é delas, não é da população. A população sabe exatamente o que ela precisa, só que quando ela vai na atenção básica, ela não consegue essa consulta. Aí ela vai numa fila disputar com quem se feriu e esse precisa do atendimento fora de hora. Uhum. Porque quem está com problema dermatológico... eu me senti culpada, na verdade, porque tinha gente muito pior do que eu. No posto da Vila Virgínia, tem consulta para o ano que vem. Tem consulta para março. Se ela for na unidade de saúde, esperar 6 horas e disser que está com dor, entendeu? Então, o que o secretário está dizendo é que ficou mais... A população se acostumou, é cultural mesmo, a população se acostumou a procurar a unidade de saúde quando tem a doença e não para tratar a saúde. E isso foi
O sistema se configurou dessa maneira, Não, as pessoas não é que acostumaram. ela se acostumou, Isabela. Você sabe disso. Que Eu faço uso. Você usa o Faço sistema uso, público. tô dizendo por mim. Muitas das minhas amigas, eu confesso que eu não, mas muitos amigos meus usam. E eu, em ocasiões muito pontuais, também precisei. Eu digo por mim, a gente espera 5, 6 horas na UPA da 3 de não é uma maio, questão porque a só do consulta vem só costume. daqui 6 meses e a dor está aqui agora. O que eu acho que a gente precisa avaliar, e isso é uma opinião totalmente minha, obviamente, mas e que reverbera para outras pessoas também, é que, na verdade, não é só porque... quando a gente fala, é uma questão cultural, dá a impressão que, assim, as pessoas são porque são, sabe? Assim, tipo aquela fama que o baiano tem de folgado, que não sei quem... Não é isso. Não é isso. É assim, ó, quando a gente fala isso, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, a necessidade fez com que a população se adaptasse a fórmulas Exatamente. erradas de solução. Foi o que É eu assim que falei. se cria Tá, a cultura, a mas- necessidade cria a cultura. Foi assim que eu falei. Como resolver isso? Posso fazer uma pergunta? Pode, deve. A vacina de tétano é para se tomar a cada 10 anos. Por que sua vacina não estava em dia? Por que, doutor? Por Boa quê? pergunta. Por quê? Por que ela não estava em Por que dia? ela não Porque estava em tem dia? Porque eu carteira não de tive essa orientação, vacina, é tem carteira verdade. de vacina de tétano para se tomar a cada 10 anos. Por que não estava em dia? Porque se o Não, problema vou era dizer ir lá mais, tomar eu nem vacina... sei se não estava em dia, porque eu nem tinha carteira. Mas então é cultural. Agora, o problema é o seguinte, eu concordo, a cultura, foi o que eu falei, a saúde acabou proporcionando esse tipo de visão da própria população. E reverter isso só vai ter um jeito, é a gente conseguir mostrar para as pessoas que era melhor saber que a vacina está em dia, ir lá acompanhar direitinho como é que está a minha vacinação, ir lá uma vez por ano e Tá, fazer mas uma doutora, consulta, até que isso aconteça, nós não podemos, meu ponto de vista como ser humano, não é nem como cidadão, nós não podemos privar a população daquilo que minimamente ela conseguiu adquirir para poder sanar os problemas que ela tem. Então, assim, Não tenho dúvida disso. A gente está entrando Não tenho nessa dúvida questão disso. outra aí da dissolução da UPA, não sei da onde, para construir não sei o que do governo do Estado, essa conversa toda que os jornais estão explorando até, que é essa decisão, que é uma decisão impopular do nosso prefeito. Né? Impopular do ponto de vista popular, quer dizer, a população não está satisfeita com ela. Eu tenho dúvidas sobre essa afirmação. Ótimo, vamos falar disso. Dúvidas, eu sinto que a Frente Popular que foi criada é uma frente sindical muito mais do que uma frente popular. Agora, do ponto de vista técnico, não vai mudar nada, porque hoje nós temos 4 unidades de pronto atendimento e nós vamos continuar tendo 4 unidades de pronto atendimento, só que mais uma unidade de especialidade. Então não diminui absolutamente nada o número, a oferta de atendimento para a população, muda da onde está hoje o central para a região de maior população, que é a região oeste da cidade, que tem a maior população. Doutor, mas qual é a necessidade disso? Por que ele simplesmente não pega a verba que está destinada para isso e constrói logo de uma vez no lugar? Porque não foi nem o prefeito que fez isso, a proposta foi minha. É porque uma obra vai demorar 3 a 4 anos para se fazer, uma obra de 2.500 metros quadrados. É verdade, Pegoraro? Uma obra nesse porte demora isso tudo? É complexo, o sistema é bem complexo, a forma de construção. Desculpa ter interrompido, doutor, mas essa é uma pergunta que eu queria muito fazer. Sabe por quê? Porque a cada 15 dias eu estou indo de São Paulo para Ribeirão. Quando eu chego, eu vejo prédios que nasceram da noite para o dia, espigões cresceram ali. Por licitação, né? Pela 8666. Então nós estamos falando das dificuldades do serviço público na construção dessas obras. É isso, doutor? Então, só uma licitação de um projeto executivo numa obra dessa, a licitação demora uns 4 meses, 5 meses, se tudo correr bem. Um projeto executivo para ficar pronto demora de 8 meses a 1 ano. E uma obra vai custar de 2 anos e meio a 3 anos, se tudo correr lisinho, sem problema nenhum. A gente tem que ir para o intervalo comercial. Ai, meu Deus, eu vou ter que trazer esses convidados todos na semana que vem. A gente já volta, não sai daí, porque a próxima bola eu vou passar para o Pegoraro, porque eu quero falar daquele seu velho conhecido, aquele que está na esquina da sua casa, sabe? Virando a esquina? Pois é, os buracos da cidade de Ribeirão Preto. A gente já volta.
TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e, ó, é claro que a conversa continua aqui. Já eu conto para vocês tudo que a gente falou nos bastidores, tá bom? Antes eu preciso te dar uma dica. E a dica de hoje é uma dica em persona, porque ele tá aqui. O cara da saúde tá sentado aqui do meu lado. E eu vou te fazer aquela pergunta que eu faço todas as segundas-feiras. Você vai mesmo colocar a sua vida e a vida de quem você ama nas mãos desse serviço público nacional e municipal de saúde? Vai mesmo? Você vai confiar nisso? Você não quer mesmo ter um plano B? Alguma coisa no meio do caminho para te ajudar a pelo menos dar um bom atendimento para sua família, estar segura e tranquila de que você está fazendo o melhor por ela? Então, ó, não tem jeito. Se você mora em Ribeirão Preto, você precisa de um plano. E esse plano é o que eu tenho, que o Sexo, Arroz Internet tem e que a maioria dos cidadãos de Ribeirão Preto tem. Falta você e a sua família. Unimed. A Unimed Ribeirão Preto vai te dar um hospital inteirinho, feito, pensado, ecologicamente pensado para você, com profissionais de primeiríssima mão e vão te atender com o maior carinho do mundo, com uma tecnologia de ponta e mais. Vai te tirar a responsabilidade, vai dividir com você a responsabilidade de dizer que você ama as pessoas que estão sob os seus cuidados. Bacana, né? Então a minha dica para você hoje é a Unimed. E a gente fica aqui, como sempre dizemos, todas as segundas-feiras, uma torcida maluca, para que o Serviço Público de Saúde dispense qualquer outros tipos de planos de saúde, que ele venha a atingir as necessidades mais básicas dos nossos cidadãos. Combinado? Então vamos voltar aqui. Pegoraro, eu quero saber de você agora, porque assim, os buracos dessa cidade são verdadeiras personalidades. Elas já tiveram todo tipo de notoriedade. Eles já foram pintados, eles já foram pichados, eles já foram tapados pelos próprios cidadãos, eles já tiveram promessas de secretários da pasta, tiveram promessas de pessoas que eram nada a ver, tipo donas de revistas que assumiram a pasta dizendo que em tanto tempo tampariam todos os buracos da cidade. E sabe o que eles fizeram? Os buracos, porque eles têm vida própria, eles se multiplicaram. A cada dia nascia um diferente. E aí, hoje, o que nós vemos, o que nós sabemos, é que existe uma promessa do nosso prefeito de que essa situação mudaria. E aí, para mudar essa situação, ele nomeia você, posso chamá-lo de você, né? Perdão. Com treinamento militar para resolver esse problema, com essa invasão de buracos. Me diz o que está sendo feito, pelo amor de Deus, me diga que até o final do ano nós não temos mais buracos na cidade. Olha, eu gostaria muito de dizer isso, mas eu estaria fazendo uma afirmação falsa. Nós temos muita dificuldade, a cidade, quando assumimos, tinha uma perspectiva de 50 mil buracos. Esses buracos... Alguém contou? Era uma estimativa que havia durante o período de transição. Foi feita uma avaliação disso aí. Desculpa, mas é que é engraçado. É uma avaliação em razão das ruas e da quantidade de buracos que tinham por ruas. Né? Nós temos, só para você ter ideia, nós temos 1.500 quilômetros de via pública pavimentada na cidade de Ribeirão Preto. Essas vias públicas, elas têm uma duração aí de média de 15 anos, entre ruas de maior movimento e ruas de menor movimento. E se nós formos colocar isso no passado, há quanto tempo que isso não vem sendo refeito? O asfalto tem que ser refeito. Há 10, 15 anos ele começa a deteriorar por si só. Asfalto. Porque o que vinham fazendo não era uma pavimentação. Ele se deteriora com o tempo. Então teria que ter sido feito já vindo, né, de algum tempo,
a recomposição completa do asfalto, coisa que nós estamos fazendo agora. Temos um programa que até o final do ano já fizemos 25 quilômetros de reposição de asfalto novo. Temos até o final do ano O que é mais... reposição? É tapar os buracos? Não, a reposição que nós estamos falando, o recapeamento, é a colocação de uma camada de asfalto por cima de tudo aquilo que existe. Nós fazemos uma regularização, tiramos todos os buracos e colocamos uma camada de 3 centímetros de massa asfáltica nova em cima. Não é aquela que esfarela quando a gente passa com o carro e espirra pedrinha para todo lado, não, né? É camada de asfalto novo, completamente novo. E algumas coisas já estão sendo realizadas. Nessa semana estamos terminando uma etapa lá no Jardim Bela Vista, ruas que estavam realmente deterioradas. Existem muitas outras que estão ruins na região, mas essas estavam piores. Então nós temos que pegar aquilo que estava pior. Esse está sendo o critério? Exatamente. Do pior para o melhorzinho. Porque não tem para o melhor, né? Do pior para o menos pior, é isso? Menos pior. Tá. Então nós estamos pegando essas ruas que estavam realmente deterioradas e estamos recapeando, colocando vida nova para essas ruas. Muitas outras ainda virão. Nós temos até o final do ano mais 120 quilômetros que nós vamos fazer de recapeamento na cidade. Por que você, a sua pasta, nesse governo e esse governo conseguem fazer isso e o outro não conseguia? Graças a um esforço muito grande que o prefeito está fazendo em buscar essas verbas. Né? Então nós estamos conseguindo, já temos 32 milhões de reais para esse tipo de trabalho, entre verbas federais, de emendas parlamentares, verbas do Estado de São Paulo, do programa Desenvolve São Paulo. Então todas essas verbas que o prefeito tem ido buscar, tem ido atrás, correndo, para disponibilizar para que a gente possa então pegar todo esse dinheiro e colocar na recomposição da nossa malha asfáltica. Eu vou fazer uma pergunta meio indigesta, assim, ó. Na verdade, não é meio desconfortável você assumir uma pasta com tamanha, assim como o doutor Sandro, assumirem pastas com tanta potencialidade literalmente de realizar obras, né? E ficar tapando buraco? Porque essa é a promessa do governo todo para essa pasta ou não? Veja bem, acredito que grande parte seria isso. Primeiro, porque isso é o que mais estava prejudicando a cidade, a zeladoria dela. A cidade estava sem zelador, ela estava destruída. Então nós estamos buscando aos poucos recompor tudo isso, devolver essa zeladoria para que possa entrar num ritmo de manutenção e pensar em crescer. É evidente que nós temos que primeiramente atacar toda essa dificuldade. E a dificuldade maior foi realmente e é a questão do buraco. Nós estamos buscando isso a todo dia. Nós, pelos cálculos que nós já fizemos em utilização de massa asfáltica, nós já conseguimos fazer 30 mil buracos na cidade de Ribeirão Preto. Nós colocamos no piso de Ribeirão Preto 50 toneladas de massa asfáltica por dia, tampando os buracos da cidade. Porque eu tenho que ser bastante honesta com você, agora, porque eu penso o seguinte, o antigo secretário de obras, ele era muito conhecido em outras situações, por exemplo, a Stock Car, ele teve uma presença muito marcante na Stock Car, ele teve uma presença muito marcante nessa coisa, que está tendo atualmente, inclusive agora na construção da ampliação lá da Câmara Municipal, do puxadinho da Câmara que eles falam. Então, assim, a gente tinha muito essa presença, quando falava de buraco, era a infraestrutura que respondia. Sim. Né? E em contrapartida, o que houve no governo passado? A gente viu pontes caindo, ruas sendo absolutamente destruídas por uma enchente, que disseram que não ia ter mais um alagamento, que eles disseram que não ia ter mais e teve, e um monte de outra coisa. Sabe o que resultou? Nós já não sabemos mais o que faz essa pasta. Então eu vou perguntar o que uma pessoa normal, um cidadão comum perguntaria. O que faz a pasta na Secretaria de Obras, afinal além de tapar buraco? Não. Veja bem, nós estamos acumulando hoje 2 secretarias, infraestrutura e obras públicas. A infraestrutura trabalha exatamente na manutenção de vias públicas e a Secretaria de Obras trabalha com obras públicas. Na Secretaria de Obras nós temos várias obras que algumas já foram entregues, outras que estarão a ser entregues. Exemplo, nós tivemos a Vila Elisa, uma área que era um alagado, não tinha rua, as pessoas que tinham terrenos ali não tinham, porque estavam no meio da água. Tudo aquilo foi drenado,
colocado pavimento novo, guia e calçada. Então foi entregue a Vila Elisa à Isso comunidade. É uma competência da pasta da Obras. Secretaria de Obras, estou falando Obras. de Secretaria de Obras. Tá. Secretaria de Obras ainda, nós temos o Distrito Empresarial, que está praticamente 90% dele pronto. Não iniciou no governo passado. Foi iniciado no governo porque passado. Eu me lembro de ter ouvido Isso, falar dele nós no governo passado. Conseguimos terminar e estamos licitando a energia elétrica que não estava licitada. Nós tínhamos que entregar um distrito sem Questões energia. como essa que o Dr. Sandro pontuou, porque ninguém queria Planejamento. participar de licitação nenhuma. Exatamente. Então, nós estamos licitando 1.400.000 de iluminação pública que está sendo colocada no distrito que não estava. Obras como o Jardim Itaú, que estava parado, foi retomado o cronograma, Jardim Itaú vai ser entregue Então tá, em breve, então deixa eu ver mês se de eu agosto. entendi. Além de tapar os buracos, a população precisa entender que a Obras e a infraestrutura tem centenas de outras ações ainda maiores. Maiores, Então me bem quero maiores. perguntar de uma delas que muito me interessa. A estação de ônibus ali na frente da catedral. Como é que vamos ficar com aquilo lá? Qual é a sua opinião? Aquelas estações, elas têm alguns vícios de construção. E esses vícios de construção estão sendo analisados por uma equipe técnica para poder, então, dizer se vamos colocar da seguinte forma. Aquela era uma obra do consórcio de mobilidade da cidade e uma empresa que eles contrataram para realizar aquela obra. A empresa realizou a obra, entregou ao consórcio, o consórcio recebeu e a Secretaria de Obras, por outro lado, anuiu o recebimento. Mas era uma obra do consórcio que contratou. Algumas coisas aconteceram e alguns detalhes técnicos que divergem do projeto original. Do projeto original e a obra parou. O Condefat também, o que foi aprovado no Condefat não é o que está edificado. Está tudo errado, na verdade. Então, algumas coisas estão sendo reanalisadas e vai se verificar o que é que se vai fazer com o terminal. Se recebe o terminal dessa Secretário, forma ou não. De novo, como cidadã que sou, só o fato de ter uma hipótese, ainda que remota, de que essa obra possa alterar a estrutura do patrimônio histórico que é a catedral, já não era para ter sido abandonada a ideia dessa obra? Olha, isso é uma coisa que ela foi, vou dizer com muita sinceridade, uma obra que iniciou e terminou antes de dezembro. Nós não temos responsabilidade nenhuma sobre essa obra. Não, eu sei que não. Sabemos que não. Que fique claro isso para a população. Analisando aquilo que lá existe. Estou lhe perguntando a sua opinião. Enquanto hoje, representante da pasta, na sua opinião, se essa coisa toda, essa discussão acontecesse agora, essa obra existiria? Pela dimensão que ela tem e pelos problemas que ela apresenta, não. Que alívio. Então agora a gente vai para o intervalo comercial e logo depois a gente vai falar sobre cultura, porque se falamos de mortes nas UBDS, mortes na saúde, se mortes no buraco, a gente nem falou disso, né? Mas agora a gente vai falar de mortes também lá no Morro de São Bento, onde fica a sede, onde fica a Secretaria da Cultura. Vamos saber aqui em que pé que anda a segurança e os planos dessa nova secretária. A gente já volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós.
Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e olha, gente, esse é o último bloco. Eu preciso falar de alguns aniversariantes que fazem aniversário essa semana e talvez, se a gente não tiver um programa ao vivo na semana que vem, eu quero deixar pontuado. Mas, ó, hoje aniversaria o professor Cassone. Cassone, querido, feliz aniversário, é uma honra poder te dar esses parabéns. Mais um ano seguido, sinal que você continua na minha vida. Bacana, né? Ó, junto com ele, Walter Wagner, que ela da assessoria da agência de publicidade, tá vendo? Me fazem fazer as coisas depressa, eu acabo esquecendo tudo. Um beijo, viu, Walter? Ó, na terça-feira, o Daí Rodrigues, que é lá da Bela Capri, lembra dele? Um beijo, Daí, feliz aniversário. Na quinta-feira é praticamente um feriado nacional. Olha quem aniversaria. Luciana Chaguri, Carol Galdino, irmã da minha nora, Amir Kalil, Elcio Henrique, um ator de primeiríssima, meu amigo lá de Campinas, Fernanda Instrumento e Sandra Maria Godinho, que me segue na rede social. No sábado, Gabriela Junqueira Franco, Vitor Hugo, um beijo, feliz aniversário para todos vocês. E os próximos que ainda virão, já vai antecipadíssimo, ó. Aurizinha Gasparini, lindeza, feliz aniversário, tá bom? Andréa Danadai, José Carlos Barbosa, da Ordem dos Velhos Jornalistas, Ed Mendes, aniversário, tem que ter festa, vai ter que ter festa, não tem jeito. Tiago Yashida, Maísa Pérez e Eli Freitas. Todas aniversariam aí, ó, nesse mês que tá passando, nas próximas semanas. Combinado? E ontem foi aniversário do meu querido Menalton Braff, que eu não pude parabenizar na semana passada, então fica aqui o meu registro. Um beijo, feliz aniversário para todos vocês, tá bom? Vamos voltar aqui, porque eu quero saber da Isabela. Isabela, antes de mais nada, como é assumir uma pasta da qual você não era o primeiro desejo do prefeito? Como é que você entendeu a sua nomeação? Eu acho que no momento em que o secretariado estava carecendo de um segundo nome para a Secretaria de Cultura, por conta do ex-secretário José Carlos estar demissionário, o Nogueira aventou a possibilidade de me colocar junto ao secretariado, talvez por conta dessa experiência mesmo diretamente ligada aos coletivos, à cultura, dentro da própria secretaria. Não, todo mundo entende a razão da nomeação. A gente só não entende por que ela não foi a primeira. Eu estou perguntando como é que você se sente com essa nomeação. Muito bem-vinda, bem assessorada. Acredito que nesse momento até tenho que ser grata à Secretaria de Obras. A gente tem trabalhado transversalmente e quando você pergunta a respeito de como é que obras pode estar ligado à cultura, a gente tem aí a necessidade de recuperação de equipamentos. Os nossos equipamentos públicos, os teatros, os museus. Arena. Pegaram? Teatro de Arena. Vamos mexer no teatro. E a turma de obras tem sido presente, está lá com a gente para delinear esses projetos de recuperação desses equipamentos e nesse sentido a gente anda junto. A gente tem tido encontros entre os secretários, com a Secretaria da Saúde e da Educação, todas elas integradas. Secretaria da Cultura no último... Se as outras secretarias no último governo viraram covis de bandidos, a Secretaria da Cultura virou Casa da Mãe Joana. Cada hora tinha um secretário diferente sentado ali, falando um idioma diferente, fazendo o que bem entendia. Como é que está a secretaria hoje? Exatamente a mesma. Quando eu cheguei para a secretaria no início desse ano, cheguei no cargo de chefia de divisão. Não estava ainda à frente da pasta. E o que a gente notava era que nós estávamos vivendo um momento de, sabe, reconstrução pós-guerra? As pessoas estão com a autoestima baixa, os procedimentos internos já não existiam mais, então já não existia uma diretriz de como aquela secretaria iria caminhar e para onde, quais eram as metas, quais eram os projetos, e é isso que se tem recuperado nesses últimos 6 meses. Então, além dos procedimentos internos e da necessidade desse funcionário de carreira que estava ali, que assistiu a todo esse desmando, necessidade de motivar esse funcionário novamente, de recuperar a credibilidade, porque aquela situação que os outros secretários já pontuaram. Você vai fazer uma licitação, vai fazer uma tomada de preço e diz que essa tomada de preço é para a municipalidade, é para a secretaria, por exemplo,
o ente privado já não quer nem fornecer o preço para essa licitação por conta da inadimplência anterior, por conta de uma história construída aí das secretarias em relação aos fornecedores e aos convênios que não foi positiva. Muita coisa ficou inadimplente. É possível reverter isso, Isabel? É claro. Com boa vontade. Como é que a Alemanha se reconstruiu depois de uma guerra que destruiu tudo? Tudo é possível se a gente tem vontade política, se as pessoas que estão envolvidas têm vontade de trabalhar de fato, se elas não estão ali cumprindo pena Isabela, até a eu tenho que te dizer o seguinte, que pela primeira vez, desde que eu acompanho a política de Ribeirão Preto, a cultura sai em vantagem nesse governo especificamente. Eu vou te dizer por quê. Porque apesar da verba, da menor verba, apesar de perder coisas e patrimônios para outras pastas, como para a educação, por exemplo, que a gente já viu isso muito acontecer, apesar disso tudo, você tem uma coisa que as outras pastas não têm nesse momento histórico que estamos vivendo, que é o apoio de um grupo específico que utiliza a sua pasta. Então, assim, a cultura tem um gueto, uma formação da população específica preocupada com a sua pasta, muito ao contrário da pasta da saúde e da obras, por exemplo, que é todo ser que respira, cobra eles. Sim. Todo ser que respira nessa cidade tem o direito e cobra cada um deles nas suas respectivas pastas. Você, Todavia, ao contrário... o público que faz cultura, que é o... Primeiro, todo mundo é produtor de cultura. A cultura, ela está intrínseca ao que a gente vive, come, faz, pensa, como a gente usa o sistema de saúde, tudo isso é cultura. Então, não adianta achar que a Secretaria da Cultura está ali para realizar eventos, não é uma Secretaria de Eventos. Por isso que a gente, às vezes, pensa que a cultura só permeia essa parte do fazer cultural, que é o fomento, que é a difusão, que são os eventos pontuais. Mas por que você está falando nisso? Isso existe... Eu estou dizendo isso porque a cultura concerne a todo cidadão e ele também nos cobra na mesma proporção. Da mesma maneira que não é só porque ele é usuário de um determinado teatro... Não, você não entendeu. Eu estou perguntando por que você está falando dessa coisa da cultura ser uma cultura de eventos. Ela tinha essa configuração no passado? Ela já teve essa configuração anteriormente e, inclusive, até o próprio legislativo local, às vezes, reconhece a Secretaria de Cultura como uma secretaria produtora de evento, pura e simplesmente. E, na verdade, ela tem um outro escopo, ela precisa ser... ela tem a obrigação, dentro de um plano nacional de cultura, de fazer fomento, de incentivar formação. O que é produção local, formação dentro de centros culturais, aquilo que caminha junto com a educação, né? Que é formação, inclusive, de patrimônio histórico. A gente não tem isso incipiente, na verdade. Tem, mas tem incipiente. E que são... questões que caminham junto com as outras pastas, caminham com a pasta da educação, caminham E é disso que eu quero falar, porque a gente tem só 2 minutos para terminar o programa, a gente não pode deixar de falar. Como anda a interação das outras pastas? Eu posso falar com absoluta tranquilidade que a única interação que houve no governo passado entre as pastas resultou hoje, coube toda dentro de uma van, a caminho do fórum para depor. Então, eu quero saber como anda, quantas andas a interação. Porque, Pegoraro, a cultura, obviamente, a Isabela já apontou, precisa muito da obras, sobretudo porque o patrimônio público da cidade está extremamente deteriorado, destruído, jogado ao léu, apodrecendo ao vento. Então, nós precisamos disso. Como anda essa conversa, Isabela? Eu estou muito feliz, na verdade, de perceber... Não puxa saco, fala a verdade. Estou sendo sinceríssima, e eu lá puxo saco. Estou sentindo, senão eu ficaria quieta, mas estou sentindo mesmo, de fato, um esforço, uma força-tarefa de todo o secretariado de dialogar entre si e de apontar necessidades sem exceção. que são... Sem exceção. É que Legal. tem pastas que são mais permeáveis, algumas são um pouco mais resistentes. Por exemplo, tem pastas que apontam necessidades comuns de sanar problemas que são comuns à minha pasta e a de outrem, mas que não apontam solução. Então, nós temos o menor orçamento, a gente precisa pensar criativamente como é que a gente vai solucionar esses impasses. Isso me deixa muitíssimo aliviado. Eu tirei essa coisa de vocês dois se precisarem, mas eu sei que a saúde caminha junto, Sim. Porque eu quero deixar aqui um elogio ao Dr. Sandro, porque eu cansei mesmo, literalmente falando, durante o governo passado, de exaustivamente fazer críticas na minha página pessoal, no meu Facebook, a respeito da postura da Secretaria da Saúde, que respondia aos cidadãos da cidade através da coluna dos leitores de um jornal. Eu sempre achei isso absolutamente aviltante. Eu acho, é como dizer, você, além de morrer sob a minha custódia,
eu ainda vou tripudiar sobre você. Então, eu fico muito feliz por ter aceitado o meu convite. Preciso confessar a vocês que eu fiquei extremamente espantada de vê-los chegarem aqui, os três, sem nenhum assessor, sem nenhum tipo de regrinhas disso eu não falo, ou disso eu não quero saber, ou isso eu não posso falar. Não me perguntaram qual era o tema. Então, eu tenho que acreditar que essa transparência que eu estou vendo sentado aqui no Sexo, Arroz e Internet é muito diferente. A credibilidade que eu estou depositando nessa transparência é muito diferente daquela que eu depositei no passado e me equivoquei. Porque neles eu acreditava, em vocês eu não acredito. Neles eu apostava, em vocês eu não aposto. Em vocês eu exijo, porque a gente precisa reconstruir a nossa cidade. Né? Então eu queria agradecer profundamente pela honra que vocês me deram do programa de hoje. Quero refazer esse programa numa outra oportunidade, por favor, porque queremos falar de algumas dores. Falamos muito da coisa técnica e eu quero falar muito de algumas dores. Quero falar das mortes que aconteceram nas UPAs e que isso repercutiu de uma forma extremamente sensível para a população. Quero falar das mortes que os buracos da cidade causaram. Mas já que não falamos, que era a promessa de ambos de que isso não vai mais acontecer. Com certeza. Estão trabalhando para isso. É isso. Isabela Pessotti, a cidade te deseja muita sorte e espero que mesmo com o bonde andando, que você consiga colocar a cultura nos trilhos e que você conte a história da nossa cidade a partir do glamour que ela já teve um dia e não da vaidade que a moveu até o outro dia. Combinado? Um beijo. O Sexo, Arroz e Internet fica por aqui. Eu tenho certeza absoluta que você hoje estava aqui, ó, sentadinho junto comigo. Vamos combinar? Me manda uma lista das coisas que você quer saber mais a respeito dessas secretarias. A gente produz um novo programa, tá bom? Fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Se não estivermos ao vivo, daqui 2 semanas estaremos. Mas a gente se encontra, certeza. Até lá, a gente se vê.